não incidência do imposto de renda retido na fonte nos casos de doação ou herança. Provavelmente você deve ter visto alguma notícia veiculando uma decisão recente do STF sobre essa questão. É sobre isso que nós vamos tratar nesse vídeo de hoje. Olá pessoal, meu nome é Elcio Guiotto. Há 22 anos eu atuo em consultoria tributária e tenho um vasto conhecimento em consultoria tributária de maneira geral, recuperações de créditos, planejamentos tributários, planejamentos sucessórios. E hoje eu quero trazer para vocês aqui um assunto muito interessante de uma decisão do STF sobre a não incidência do imposto de renda nos casos de doação ou herança. E antes da gente entrar nessa questão da decisão do STF, eu queria trazer para vocês aqui alguns conceitos básicos relacionados ao ITCMD e ao imposto de renda na fonte. Então a gente sabe que existe uma previsão para os casos de doação ou sucessão de incidência de um imposto estadual, que por exemplo em São Paulo, denominado ITCMD. Esse imposto incide nos casos de doação ou nos casos de sucessão causa-mortes e no estado de São Paulo está sujeito à aplicação da alíquota de 4%. Então, nos casos em que eu tenho sucessão ou doação, eu tenho a possibilidade de fazer essa transferência dos bens ou a valor de mercado ou a valor de declaração. Então, em que pese eu ter a base de cálculo, por exemplo, do ITCMD nos casos de bens imóveis, o valor venal do bem, eu posso fazer essa transferência para fins de imposto de renda, por exemplo, a valor de custo de aquisição ou a valor de mercado. Então, para ficar mais fácil, eu vou trazer aqui um exemplo prático para vocês. Vamos imaginar que eu tenho aqui um imóvel que eu adquiri por R$1 milhão. Então, eu adquiri esse imóvel em 2010, por exemplo, e agora eu estou doando esse imóvel para o meu filho. Quando eu dou esse imóvel de R$1 milhão para o meu filho, eu tenho lá no carnê do IPTU o valor venal desse imóvel, que provavelmente vai ser a base de cálculo do imposto estadual. Então, vamos imaginar que o valor venal desse imóvel seja os mesmos R$1 milhão. Então, eu vou pagar ali R$40 mil de ITCMD, de imposto estadual. E aí eu posso transmitir esse imóvel por R$1 milhão, então pelo mesmo custo de aquisição, pelo mesmo valor que eu paguei. Vamos imaginar que esse seja o custo total, com todas as questões ali que integram o custo, as taxas cartorárias, o ITBI, enfim. R$1 milhão é o meu custo de aquisição. Mas esse bem, ele de 2010 para cá, ele valorizou e hoje, na verdade, ele vale R$3 milhões. Então eu posso ou transferir ele por R$1 milhão, ou eu posso transferir ele por R$3 milhões. Se eu optar por transferir por R$3 milhões, eu tenho aí, numa conta simples, um ganho de capital de R$2 milhões, que é a diferença de 3 menos R$1 milhão, que é o meu custo de aquisição. E eu teria uma incidência de 15% de imposto, ou seja, teria aí R$300 mil de imposto, porque eu optei por transferir a mercado. Se amanhã o meu filho, que recebeu esse imóvel, vende esse imóvel pelos mesmos R$3 milhões, ele não tem que pagar ganho de capital, porque ele recebeu já esse imóvel com um custo majorado. Ou seja, eu já paguei, esse imposto já foi pago aqui por mim no momento em que eu transferi a valor de mercado. Se eu transfiro a 1 e ele depois vende a 3 milhões, ele lá na frente vai pagar aí o ganho de capital. O grande ponto aqui é que ele, ao receber esse imóvel, ele vai ter que considerar como data de aquisição a data da doação. Então ele consideraria como uma nova data de aquisição de hoje, e aí perderia todas as reduções do fator de redução que a gente tem aí desde 2004, quando foi publicado a Lei 196, que é a famosa Lei do Bem, que trouxe aí possibilidades de reajuste para fins de ganho de capital dos valores de custo de aquisição do imóvel. Esse cálculo de ajuste ele é feito automaticamente pelo programa. Então, na nossa declaração de imposto de renda, a gente, exceto nos casos previstos em lei, a gente não pode fazer nenhum acréscimo a valor de mercado no nosso custo de aquisição do bem. Ele permanece ali sempre pelo custo histórico. O que foi a decisão do STF? A decisão do STF veio no sentido de que, se eu já doei ou tive o recebimento por sucessão e paguei o ITCMD, eu não poderia ter fato gerador do imposto de renda por considerar que aí haveria uma bitributação. Eu particularmente não concordo com esse entendimento. Por quê? Porque eu tenho a faculdade de transferir o bem a valor de mercado ou a valor de declaração. E eu fazendo isso a valor de mercado, eu entendo que eu tenho sim o fato gerador do imposto de renda e deveria apurar o ganho de capital. Então, se eu não quero apurar ganho de capital, eu faço a doação e os registros na declaração do donatário pelo mesmo custo de aquisição da declaração do doador. Então, se eu fizer a mercado, eu entendo que tem o fato gerador do imposto de renda. Eu acredito que uma questão que a gente consiga discutir é, por exemplo, num caso de sucessão,
onde a Receita entende, ela inclusive trouxe esse entendimento através de uma solução de consulta número 19 de 2013, uma solução de consulta já antiga, no sentido de que a data de aquisição para fins de sucessão é a abertura da sucessão. Ou seja, um imóvel que eu adquiri em 2010 e eventualmente faltei ali em 2023, a nova data de aquisição para quem está recebendo esse bem é 2023. E aí o contribuinte perde toda essa janela de ajuste do custo pelo fator de redução lá previsto na lei do bem. Por exemplo, a gente pode ter aqui uma questão de um imóvel adquirido antes de 1968. Então, para quem aí atua no tributário sabe que imóveis adquiridos antes de 1968, se eles forem alienados, não tem o ganho de capital, é 100% isento do ganho de capital. Adquiriu um imóvel por 1 milhão, vende em 1968, vende por 30 milhões, eu não tenho apuração de ganho de capital, ele está 100% isento. Aqui também nasce uma oportunidade de avaliação, principalmente nos casos de trabalhos de constituição de holding familiar e planejamentos sucessórios. Por quê? Porque a gente precisa avaliar as transferências dos bens e considerar as possíveis reduções tributárias que a gente tem com previsão na legislação tributária. Então, a gente precisa tomar muito cuidado nos trabalhos de planejamento sucessório e planejamentos de constituições de holdings, porque a gente tem muitas particularidades em relação à eventual isenção aí, ou reduções das apurações dos impostos sobre o ganho de capital. Então, eu não concordo muito com esse entendimento, né, do STF. Espero que prevaleça esse entendimento, até porque se prevalecer, para nós tributaristas vai abrir com certeza uma grande janela de oportunidades e provavelmente muita gente vai deixar de pagar o imposto sobre o ganho de capital. Então, vamos imaginar aí num exemplo em que eu tenho um bem de 1 milhão que eu estou vendendo por 3, eu posso eventualmente doar ele para o meu filho e vender lá pelo meu filho para não pagar o ganho de capital. Então, provavelmente vão surgir muitas demandas, né, muitos estudos tributários nesse sentido, e para nós tributaristas é sempre bom que aumenta as nossas oportunidades de trabalho. Mas eu acredito que essa decisão seja revista. Nós temos aí um voto contrário bem conceituado aí da Carmen Lúcia, então o voto dela trouxe alguns argumentos que eu acredito que provavelmente veio a prevalecer, porque eu entendo que são situações distintas, são fatos geradores distintos, e eu não posso simplesmente nas doações ou nas sucessões causa-mortes aumentar o meu custo de aquisição sem ter um eventual pagamento aí de ganho de capital, porque realmente são operações com bases de cálculo e bases legais distintas. Então, se eu estou optando por transferir o bem a mercado, eu tenho que eventualmente apurar qual que é o efeito disso em relação à minha apuração do ganho de capital. Se eu estou transferindo, como a gente fala no mercado, a valor de livros, a valor de custo de aquisição, eu não tenho eventualmente apuração de ganho de capital, tenho simplesmente aí a apuração do imposto estadual, que em São Paulo é alíquota de 4%, que é o ITCMD. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês têm algum entendimento contrário ou tem algum acréscimo aí a fazer em relação a esse assunto, peço que vocês deixem aqui nos comentários e não deixem de compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal e ativar aí o sininho para que vocês recebam todas as terças e todas as sextas-feiras em primeira mão os nossos vídeos. Então, de terça e sexta, toda semana a gente tem vídeo novo no canal às 13 horas e você possa aí ter acesso à informação de qualidade relacionado a empreendedorismo tributário, consultorias tributárias de maneira geral e sobre esse sistema tributário que a gente tem aí, que é um dos mais complexos do mundo. Então, espero que vocês tenham gostado. Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.